Olá, boa noite. O meu combustível Pra continuar. Jesus é a calmaria. Escuta um pouco dessa o canção. aconchego do Eu vou fixar o tema aqui. Tudo bem com vocês? É uma alegria enorme, sabe? Quando eu encontro com vocês, é uma alegria enorme, assim. Parece que eu já conheço vocês. Alguns eu já conheço mesmo, né? Mas outros não. Mas são 3 anos aqui já nessa caminhada. Então, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Gente, essa música é de Jessé Aguiar, né? Todos vocês sabem que nós estamos no Setembro Amarelo. E já já eu vou falar o porquê que eu trouxe essa canção hoje. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. Essa música é linda, tá? E eu nunca trago uma canção por nada, né? Todas as minhas canções, todas não, né? Que eu não compus nenhuma canção. Mas todas as canções que eu trago, todas que eu faço, né? Uma junção com os temas que eu estou abordando. Então, esse cantor aí é Jessé Aguiar, o nome da música é Alívio. E Jessé Aguiar foi diagnosticado com depressão. Jessé Aguiar só tem 20 anos, tá? E ele deu uma entrevista, tá? E nessa entrevista ele pontuou que por muitas das vezes ele pensou que ele ia desistir por causa da depressão. Por muito tempo ele foi criticado nas redes sociais, né? Até pelo público gospel, porque as pessoas começaram a pontuar que ele só compõe música triste. Mas todas as músicas que ele vem aí a compor está relacionada com os sentimentos negativos que ele tem, a tristeza, tudo que ele tem sentido durante esse processo, os dias que ele os dias difíceis que ele passa, os dias maus que ele enfrenta. E o relato de história de vida dele é muito forte, porque, se eu não me engano, depois vocês me corrijam, tá? Alguém tá aqui que segue ele, a mãe dele, né? Ele teve um encontro com Deus
muito forte. Ele queria tirar já a vida dele, mas ele teve um encontro com Deus e eu acho que a mãe dele também, se eu não me engano, ela foi diagnosticada com depressão. Todos vocês sabem que tem aí uma questão de uma herança genética, tá? Então é isso, ele por muito tempo começou a passar aí esse sofrimento e depois de um tempo ele teve coragem de começar a expor, tá? Tudo que ele passa com esse transtorno aí da depressão, né? Ele fala que é bastante complicado, que ele teve que passar por cima do orgulho dele, da tristeza dele, da dor dele, e ele só tem 20 anos, né? Ele deixou uma frase que eu achei super relevante, quando ele diz assim no meio da entrevista: só Deus sabe o quanto a minha saúde mental foi atingida. Achei que eu ia abandonar o barco e dizer para vocês que desisti, mas não foi isso que Deus escolheu para mim. Quero deixar um beijo grande, meu Deus, meu médico me notou, doutor Adriano Palles, boa noite, seja muito bem-vinda. Olha, gente, eu falo tanto dele aqui, e para a honra e glória do Senhor, hoje ele está aqui, ao vivo, junto comigo. Tenho uma gratidão, assim, enorme, tá, doutor Adriano, pela sua vida, pelo meu processo que eu passei lá em 2018. Sou muito grata pelo seu profissionalismo. Você é um excelente médico e é uma pessoa muito humana. E eu terei gratidão pelo resto da minha vida. Bom, gente, vocês sabem que nós estamos no Setembro Amarelo. E esse ano eu quis abordar temas relacionados a trauma. E tenho aí, já vamos para a segunda, né? Para a segunda live. Essa semana eu termino. Meu convidado de hoje, né? Ele já entrou aqui, Dr. Alexandre Bulhões, uma pessoa maravilhosa. Não vou falar muito, vou deixar vocês conhecerem aí quando ele for entrar para discursar sobre o conteúdo, tá? Quero deixar um beijo para as pessoas que vão me assistir depois, que não conseguem entrar aqui. E vamos lá, né? Vamos começar porque as pessoas gostam de conteúdo e eu tô aqui para abordar esse conteúdo. Vamos lá. Então, gente, o trauma é uma palavra de origem grega que representa o termo ferida. E seguindo esse conceito aí, pode-se dizer que esse abalo, né, gerado pelo trauma físico, é um choque mental e agressivo que excede a capacidade de entendimento e aceitação do indivíduo. Um trauma pode ser provocado a partir, né, de uma lesão física ou psicológica, tá, que vem aí a causar danos emocionais ou corporais para o indivíduo, causando aí uma transformação de funcionamento de determinados elementos do corpo humano. Um trauma pode variar, tá, em termos de gravidade e causar sequelas, tanto corporais como moral, emocional ou mentalmente. Quando se trata de um trauma físico, refere-se a um tipo de lesão ou ferida que atinge o organismo a nível somático e pode ser causado por batidas acidentais ou feridas agudas. Esse tipo de trauma é a causa que mais consome esses recursos médicos, né? No ambiente hospitalar. O doutor Alexandre, ele vai dar continuidade aí, daqui a pouco eu vou chamar ele. Em todo o mundo, um trauma físico pode exigir algum tipo de atenção médica, tá? Com maior ou menor urgência, tá? De dificuldade e duração. Depois de um trauma físico, o indivíduo pode vir a desencadear um trauma psicológico, mesmo depois da recuperação do corpo. Isso porque as situações traumáticas tendem a afetar ambos os sistemas mental e físico do organismo humano. No caso aí, um trauma,
tá? Traumas psicológicos ocorrem quando alguma situação de extremo estresse gera consequência ao bem-estar e à saúde mental de um indivíduo. A partir de uma experiência dolorosa, forma-se nas pessoas o que os especialistas chamam de memórias traumáticas. Os traumas psicológicos costumam ser muito mais complicados de curar em comparação aos traumas físicos. Isso porque quando o indivíduo porta algum tipo de trauma psicológico, tá? As formas de tratamento são muito mais subjetivas e, portanto, difícil aí de serem diagnosticadas pelo próprio indivíduo, ou seja, desse indivíduo começar a perceber os próprios sintomas, porque ele está tão bloqueado que ele não consegue perceber esse trauma aí que ficou. Vou dar um exemplo, uma pessoa que foi assaltada, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, a pessoa ela vai ficar sem dirigir. Uma pessoa que perdeu alguém, um ente querido, né, num acidente de avião, vai existir um bloqueio, tá? A pessoa que foi assaltada, ela não vai querer passar pelo trecho tão cedo. E se por algum acaso ela tiver que chegar só próximo, né, vai começar a existir aí alguns sintomas, tá, da ansiedade. Profissionais como psicólogos, psiquiatras, neurologistas, fisioterapeutas, entre outros, atuam no diagnóstico e no tratamento, tá, dessas lesões. As causas dos traumas psicológicos podem envolver algumas experiências dolorosas. Sofreu algum tipo de abuso, né? Perdeu um ente querido, como eu acabei de falar aqui, de uma forma tão trágica, tão dolorosa, né? Presenciou a morte de um parente ou até mesmo de um desconhecido. Isso aí vai fazer com que esse indivíduo passe, né? Só a questão, só a sensação de passar por essa situação com risco de morte, isso aí vai gerar um trauma. Tá? Um trauma psicológico pode transformar completamente a personalidade de uma pessoa. No processo terapêutico aí, com a abordagem da TCC, tá? A minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. Então, vamos dizer, no consultório, chega lá um paciente que sofreu algum trauma, né? E aí, com a técnica, nós vamos usar de algumas técnicas, tá? Para que uma das primeiras técnicas é a técnica da exposição. Em muitos casos, o transtorno, né? Esse estresse pós-traumático, essa dessensibilização, tá? Ou seja, faz com que uma determinada situação se torne, né, menor e menos aversiva, né? Quando o paciente ele está exposto. Então, o que você está sentindo, né? Ou você consegue falar sobre esse trauma? Em determinado momento a pessoa não consegue falar, ela não traz a fala, existe um bloqueio, ela começa a chorar. Obrigada, Tadeu, obrigada. Com certeza, nós estamos aqui, nós somos uma equipe multidisciplinar. E nós estamos aqui para poder levar o conhecimento para todas as pessoas aqui que estão nos assistindo, né? A internet hoje é uma ferramenta importantíssima e ela nos dá essa oportunidade, tá? De nos conectarmos com excelentes profissionais. Eu quero dar um alô para os fisioterapeutas que estão aqui, todos os médicos, tá? Que estão aqui também, que tem a especialização do trauma. Tá? Isso é muito importante. A gente não tem o conhecimento para deixar numa caixinha. Não foi para isso que a gente foi para a faculdade e não foi para isso, né? A gente não segurou um canudo, a gente não fez um juramento no dia da nossa formatura. Muito pelo contrário. A gente fez um juramento, tá? De poder cuidar desse paciente, de poder fazer o melhor, de poder, sabe, fazer tudo que está ao nosso alcance. Então, na exposição, a gente pode falar sobre isso na terapia com o indivíduo, né? Só de lembrar como é que você se sente, né? A TCC, ela tem determinada técnica
é essa questão da visualização, de fazer com que o indivíduo ele crie essa situação, né? De poder criar a situação e se imaginar. Então é um momento de fala ali, para que essas emoções negativas elas comecem a ser liberadas, tá? Para que esse trauma vá diminuindo, tá? Então, e isso também para ajudar a minimizar, tá? As reações. E com o tempo, né? Com o passar do tempo, das sessões, gradualmente ele vai se colocando ali na situação real. E quando ele vai se colocando na situação real, quando ele vai vendo que ele pode resignificar, quando ele vê novas possibilidades, novas ferramentas, ele vai aí, ele ou ela, né, vai utilizando o mesmo recurso para evitar que essa crise aí, ela venha com mais intensidade. E quando a crise vir, através desse trauma, né, esse indivíduo aí saiba lidar com ela. Aí a segunda técnica é a dessensibilização sistemática, né, que é quando o paciente ele é exposto àquilo que desencadeia a sua reação, né, de estresse de forma gradual. Quando ele lembra como foi, né? Ah, perdi a minha mãe, acidente de carro, né? Então, fiquei paralítico, estou numa cadeira de rodas, né? Só de imaginar, então, como é que eu me expresso, né? Qual é a minha reação? Eu aceito essa nova realidade. Ou é uma realidade nova, é uma realidade crua. Eu vou dar essa oportunidade todinha para o doutor Alexandre falar aqui. Eu já estou passando a bola para ele, porque hoje eu vou falar menos. Porque eu não sou besta, né? Eu estou aqui para também adquirir conhecimento. E eu também quero aprender, porque todo conhecimento, ele é válido. Então, tem a técnica do relaxamento, que é a forma aí no processo da terapia, né? Do indivíduo ele minimizar esse impacto negativo, tá? E encontrar formas, tá? De contrabalancear esse estresse. Não é que com a técnica da respiração os pensamentos eles não venham, tá? Porque os pensamentos vão vir. Mas é a forma de não deixar esses pensamentos me paralisar. E quando eles vierem, a sensação, né, a ansiedade, sintomas de ansiedade, né? Olha aí, o transtorno do ataque de pânico, o tremor, coração palpitando, tá? Então, olha, são meus pensamentos. Essas sensações que eu estou sentindo são meus pensamentos negativos. A TCC trabalha com pensamento, emoção e comportamento. Então, eu preciso respirar. Esse pensamento, ele é real. Tá, é real, aconteceu, mas agora eu estou inserido. Onde eu estou inserido? Eu estou no meu trabalho, eu estou na minha casa, eu estou numa reunião com os amigos, num clube. Então, se eu estou com pessoas ao meu lado, eu começo a reformular esse pensamento e dizer para mim mesmo que não tem como acontecer alguma tragédia, porque eu estou rodeada de pessoas e essas pessoas, elas vão me ajudar caso eu comece a sinalizar aquilo que eu estou sentindo através do meu trauma. Se eu não tenho ninguém, eu estou no meio da rua, eu posso pegar o celular e posso ligar para alguém, eu posso ligar para um amigo, eu posso ligar para um primo, eu posso ligar para um vizinho querido. Eu posso me conectar com alguém e começar a falar, tá? Sobre essa questão dessa sensação através do trauma, né? Então, essa foi a segunda técnica, tá? A terceira, falei da terceira, a quarta, né? O objetivo é conter as reações emocionais, tá? O suficiente para que elas não sejam prejudiciais, porque quanto mais eu não falo, né, mais eu vou me anulando e depois o meu corpo vai responder, né, o processo da psicossomatização. O meu corpo vai responder uma febre emocional, é a questão de eu não falar e não me observar. E por último, né, a questão da parada de pensamento, um esforço. O indivíduo começa a identificar pensamentos negativos e afastar
afastá-lo, né, de uma forma consciente. Agora eu vou passar a bola para o meu convidado, né? Conheço o Dr. Alexandre Bulhões, porque trabalhamos juntos na Fisioclean e pude acompanhar de perto o trabalho dele. Eu vou chamar ele aqui agora, né? Olá, Olá, querido! boa noite. E aí, Mirella, tudo bom? Eu sei que eu fiquei feliz e a nação, tá? A nação rubro-negra e o Brasil e os ilhéenses também ficaram felizes. Quero te agradecer, tá? Por você ter aceitado aí o meu convite. Você disse que era uma honra e me agradeceu. Eu que digo que é uma honra, tá? Poder ter tido essa troca de energia, ter conhecido esse profissional tão excelente, essa pessoa tão humana, tão maravilhosa, né, que você é. E eu tirei você da caixinha aqui, botei você hoje para poder se conectar com as pessoas, para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho. Valeu, Mirella. É um prazer. Quando você me convidou, não tinha como negar, não. Tem que estar aqui, a gente tinha que participar. E a ideia que você teve também é muito legal, relacionado também com o Novembro Amarelo, né? Para a gente estar evitando e sempre estar conscientizando as pessoas que isso existe, que esse tipo de problema é um problema que acomete a todos. Todo mundo tem um familiar, tem um conhecido, tem um amigo próximo, alguma coisa que já passou ou já pensou em passar por esses problemas de suicídio, independente da causa que for, do que foi o desencadeante, de como é que foi. Então é algo que faz parte, que a gente tem que estar aqui, que tem que estar divulgando, que tem que estar conversando. Parabéns aí pelas lives, pelas apresentações, pela explicação. Gostei muito de como você iniciou, a introdução que você fez. Parabéns mesmo. Estamos aqui é para isso. Obrigada. Então, doutor Alexandre, eu queria que você contasse um pouco da sua vivência no consultório e no hospital. Queria que você pontuasse aqui para as pessoas a questão da vivência do trauma, né? Uhum. Passam. A questão emocional. Não, então, o seguinte, a gente como ortopedista e traumatologista, que é a minha especialização, no dia a dia da gente, a gente consegue estar avaliando e pegando todo tipo de caso. A gente pega caso desde paciente com sintomas dolorosos devido a um tipo de patologia que pode estar causando alguma neuropatia, uma fibromialgia, uma doença assim, desde pacientes que sofrem um trauma, pode ser tanto trauma físico como trauma psicológico, mas um trauma, principalmente o trauma, porque os traumas, até os traumas psicológicos, eles podem gerar dor. Então, às vezes, o paciente ele vem para a gente com algo que está passando, uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa, e chega apresentando dores para a gente. Então, o nosso consultório é muito questão dor, a gente tem e recebe bastante paciente disso. E falando de trauma, de paciente como a gente de cirurgia, de paciente que é acidentado, acidente de moto, acidente de carro, passou por um assalto, foi esfaqueado, levou um tiro, tudo isso é algo que é o dia a dia do ortopedista em relação, principalmente que dá plantão, né? Os ortopedistas hoje em dia, a maioria também dão plantão, principalmente em rede SUS. Eu dou também, trabalho no SUS ainda. Então, assim, é algo que a gente está acostumado a ver. E tudo tem que ser levado em consideração. Desde o momento da chegada do paciente ao pronto-socorro, até o momento que o paciente vai ser submetido ao procedimento cirúrgico e depois ainda o pós-operatório e o acompanhamento médico em si. Porque são vários viés e várias variáveis em que a gente tem que estar avaliando que tudo isso pode causar que você tenha esse transtorno, essa ansiedade, essa depressão, gere esses problemas para o paciente. Então, tudo depende, por exemplo, do acolhimento do hospital. Como é que esse paciente chegou? Chegou um paciente que teve um acidente de moto, um acidente de carro, está com uma fratura exposta na perna, por exemplo. Como é que esse paciente chegou? Chegou de SAMU, chegou de carro, veio sozinho? Como que foi? Entendeu? Depois que ele recebeu o diagnóstico que está com a fratura, o que é que foi feito para ele? O paciente foi internado na enfermaria, ficou lá jogado para depois ser atendido? O paciente foi atendido prontamente, foi feito os primeiros socorros e já sendo atendido?
como foi que foi passado para ele a questão da doença, do problema, da dificuldade que ele vai ter, entendeu? E aí, depois disso tudo, você passa para o paciente e fala assim, não, você vai ter que operar. Você está com a fratura exposta na sua perna, em que você vai ter que operar porque está grave. E aí, como é que você passou isso para o paciente? O paciente vai, opera, diante da gravidade que é no pós-operatório, o paciente pode usar aqueles fixadores externos, aqueles ferros para fora da perna. Imagine o paciente, às vezes, porque aquele tipo de procedimento é um paciente que muitas vezes a gente usa em tipo de fratura exposta. Então, o que acontece? Às vezes o paciente ele fica 7, 10 dias internado no hospital para só depois conseguir resolver o problema dele definitivo com uma placa, um parafuso, uma haste de fêmur, de tíbia ou no antebraço. Independe, são várias coisas que podem acontecer. Fora aqueles pacientes que não têm essa chance de ter uma reconstrução óssea. Aí eles têm até perder o membro, perder o braço, perder a perna, perder o dedo, perder a mão, perder... Tudo isso envolve a questão do trauma e envolve a questão da doença em si para a gente estar acompanhando. Aí depois disso, pós-operatório. E aí, como é que foi? O paciente vai ter que ser encaminhado para fisioterapia, vai ter que ser encaminhado para psicologia. Às vezes tem casos que tem um transtorno de ansiedade ou depressivo forte, que às vezes precisa de medicação, tem que estar acompanhamento junto com o psiquiatra. Então são várias coisas que envolvem todo esse tipo de problema e que faz com que depois o paciente apresente uma doença psicológica, né? Que não deixa de ser uma doença psicológica que precisa desse acompanhamento. Entendeu? É assim, basicamente isso que a gente tem que ver e tem que estar observando em relação ao trauma. Dor neuropática, a questão de dores, o paciente vai depois, fica apresentando muitas dores, não às vezes melhora, infelizmente não é muito do procedimento, infelizmente às vezes é do próprio paciente, ou às vezes é até da gravidade de como o paciente chegou, ou até mesmo às vezes psicológico, o paciente está sofrendo com aquilo, mas não está conseguindo lidar psicologicamente a respeito, entendeu? Tem uma pergunta aqui de Bruno. É comum o paciente politraumatizado apresentar ansiedade ou depressão? Você faz prescrição de algum medicamento para auxílio do doente? Então, eu não faço. Doutor Bruno, esse aí é o Bruno de Belo Horizonte, tá? Foi meu conterrâneo na residência. Eu e ele estudamos junto traumatologia e ortopedia. Depois ele seguiu, ele é um grande especialista em cirurgia traumática. Eu estou muito feliz, doutor Bruno, estar aqui acompanhando a gente. Obrigado, Bruno. Viu? Um prazer imenso estar aqui. Excelente pergunta, viu? Excelente pergunta. Vamos ver o que a Mirella vai falar aí e depois eu vou entrar com a minha parte. Então, doutor Bruno, sim, a questão da ansiedade, sim. Porque até depender, como o doutor Alexandre, né, pontuou aqui, e o senhor também, com a sua carreira, pode perceber que alguns pacientes, eles podem vir a ficar... Tem a questão do processo do paciente, que ele começa a ficar hostil a partir da forma como esse diagnóstico foi passado para esse paciente, né? A questão da tristeza, vamos dizer. Houve um preparo da equipe médica para informar esse paciente que a perna dele vai ser amputada depois que ele sofreu de um acidente de moto. Como foi passado isso para ele? Então, assim, é comum, sim, apresentar os sintomas de depressão, porque, às vezes, o próprio indivíduo já está passando por situações que estão desencadeando esses sintomas. Então, o trauma é mais uma questão que vai aí, sabe, intensificar esses sintomas da depressão. E para a pessoa que está lá internada, né, falando do SUS, para a pessoa que... eu trabalhei pela prefeitura, e quando eu trabalhei no CRAS de Olivença, eu fiz... a gente faz umas visitas, né, aos assistidos do CRAS. E eu conheci uma senhora que ela tinha uma vida muito ativa, só que aí, a determinado momento que ela sofreu um acidente, como o doutor Alexandre acabou de falar aqui, o processo do pino, isso foi deixando ela ansiosa. Por quê? Porque ela não tinha mais uma atividade, ela não tinha uma rotina. Além do sofrimento, além da questão... Pensa para o idoso, né?
ele já vai perdendo a questão da dependência mesmo, depender da faixa etária. O idoso, ele sofre bastante, bastante com isso. E o idoso traumatizado, politraumatizado, a gente vou falar assim, é um dos que sofrem ainda mais, porque ele já tem um problema degenerativo, ou seja, que você já tem um problema de dificuldade de locomoção, você já anda mais devagar, você já tem os próprios problemas psicológicos que a própria idade traz, esquecimento, a própria idade tem a demência senil, tudo isso. E aí acaba que o idoso ele chega traumatizado, quebrou um fêmur, entendeu? Que é uma fratura muito comum no idoso, fêmur proximal. O idoso caiu da própria altura, chegou, quebrou o fêmur. A dificuldade que a gente tem com esses idosos de ele voltar a se recuperar, a andar novamente, é muito grande. Porque eles têm medo de andar. Eles têm medo de andar. Assim, é muito comum, tem vários ortopedistas aí que estão acompanhando a gente. Eles podem estar confirmando aí com a gente, é muito comum. A gente faz o tratamento correto, a gente tem uma boa consolidação óssea, só que o paciente ele não evolui na fisioterapia. Ele não evolui em casa, entendeu? E infelizmente isso cada vez vai acontecendo, porque a idade já é um pouco a mais, entendeu? Você já chega e tem uma idade mais avançada. O idoso ele já tem às vezes algum esquecimento, uma demência senil, alguma coisa e gera esse medo. E aí para vocês como psicólogo para chegar e tratar esse paciente é difícil, não é fácil para você não. Aí é difícil e muito. E para a gente para estar conversando, porque assim todo médico ele tem um pouco de psicólogo, porque quer dizer teria que ter, nem todos têm, mas teria que ter. Porque teria que conversar com o paciente, explicar ao paciente. E se o idoso, por exemplo, voltar ao assunto, não consegue entender? As pessoas de baixa renda, a gente que trabalha no SUS, as pessoas de baixa renda, que não têm um grande conhecimento, infelizmente não tiveram condições de ter um bom estudo. Imagine para você conseguir explicar isso. Chegar para a pessoa e falar assim, ó, você tem que fazer fisioterapia, você tem que estar fazendo acompanhamento, você tem que estar voltando aqui no retorno. Às vezes eu opero paciente que some. O paciente vem um dia ou outro, some e está lá com deformidade. O paciente às vezes precisa tirar um ponto, precisa tirar um fixador externo. E paciente some. Isso acontece muito com a gente. Acontece muito. Então, assim, abordar esse tipo de paciente, como eu falei antes, tem que começar desde lá atrás. Tem que começar desde quando ele chegou. Entendeu? Eu achei interessante aí, não sei se vai estar parte da sua conversa, mas um grande amigo meu, o corretor Valdinei, um poliatleta, ele tá aí, fez uma pergunta aí interessante a respeito da dor fantasma. Olha, eu ia pedir pra você falar a dor. Valdinei teve um acidente de carro há alguns anos atrás e isso levou a uma amputação do membro inferior dele. E aí essa amputação que ele teve, graças a Deus, uma pessoa com um psicológico muito bom, não sei realmente a história em relação a se ele precisou fazer esse acompanhamento, provavelmente sim, com psicólogo, tudo isso. Hoje leva a vida bem, usa uma prótese, pratica esporte, ele nada, mergulha também e vai no nosso baba lá no Fute Secreto, que tem muita gente olhando aí também. De vez em quando ele vai no Fute Secreto também para estar dando pitaco, é o nosso treinador. E leva a vida muito bem. E ele tem até hoje, já tem anos de lesão, ele apresenta a dor fantasma, né? A dor do fantasma do membro afetado. Isso, infelizmente, acontece, é uma dor neuropática, é uma dor devido no nervo, tá? O problema é neuronal, porque quando você amputa, você não amputa só o osso. Você não tem uma amputação óssea. Você tem a amputação de todo o membro. Você lesa vaso, você lesa carne, você lesa pele, você lesa músculos, você lesa o nervo. E o nervo, ele tem uma memória. Então, acaba que essa memória do nervo que faz com que você sinta essa dor de como o pé existisse. Apresenta dor, apresenta neuropatia. Tem gente, às vezes, que sente cócegas no pé ou na mão, onde foi amputado, parecendo com... Chega para mim, o paciente fala assim, doutor, eu tô sentindo cócegas no meu pé. Que pé? Você não tem pé? Mas é assim, ele sente cócegas no pé, às vezes, entendeu? E para isso tem tratamento, existem neuromoduladores para a gente estar diminuindo essa sensação. Mas, infelizmente, acabar completamente, até hoje não tem nenhum estudo que fale assim, não, isso aí vai sair, fala-se em torno de 3 a 5 anos, mas nada assim muito comprovado que a gente consiga estar fazendo isso, entendeu?
Doutor Bruno, eu não prescrevo nenhuma medicação, não, tá bom? A partir do momento que eu começo a identificar que os sintomas patológicos estão bem intensos e vai atrapalhar a vida desse paciente, então eu faço o encaminhamento para o psiquiatra e o psiquiatra vai atender esse paciente. Aí depois só vem, assim, o retorno de quando o paciente vem para terapia e aí começa a pontuar sobre a medicação, sobre o efeito da medicação, né? Quando começa a fazer o efeito e até mesmo antes, o pré, né? Porque a medicação é um corpo estranho, então eles começam a pontuar da forma como eles estão se sentindo. Então vai sendo essa troca, mas eu não prescrevo. E tem casos que eu também não encaminho para o psiquiatra, porque eu vejo que é uma questão de uma ansiedade que está sendo gerada a partir desse momento, né? Desse trauma, se é recente. Então, só a terapia, ela consegue, sim, dar conta desses sintomas. Ficou claro, doutor Bruno? Você conseguiu compreender? Doutor Ah, Alexandre eu fez outra pergunta aí. entendo muito bem isso aí. Bruno é um excelente médico, excelente profissional, trabalha muito com trauma. Ele fez outra pergunta aí para você. Cadê, Bruno? Mas e doutor Alexandre Não, Bruno? eu comecei aqui falando, acho que Bruno acho que não prestou atenção. O que acontece? Gostaria de saber como que faz o acolhimento desse paciente idoso. O paciente idoso que chega para você com politrauma, com trauma, geralmente idoso ele tem um trauma de baixo impacto, não é? O idoso geralmente ele não tem um trauma devido a um acidente motociclístico, um acidente de carro. Quando isso acontece é porque a gravidade é maior ainda. Mas geralmente é o idoso que ele cai e fratura. Ou às vezes o osso é tão osteoporótico que a gente tem uma história que a gente fala que ele fratura e depois ele cai, entendeu? Principalmente isso acontece com fraturas do fêmur. Mas a abordagem com o idoso tem que ser uma abordagem calma. Você tem que sempre, 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 sempre chamar o familiar. O familiar sempre tem que estar do seu lado. O acompanhante do idoso, ele sempre tem que estar do seu lado. Ah, o idoso não tem acompanhante. Aí ele mora sozinho? Não, ele mora mora em asilo, tem que estar alguém aqui do lado para a gente estar começando a conversar. Porque isso que acontece precisa de uma abordagem multidisciplinar e uma abordagem interfamiliar. Você tem que ter uma abordagem com a família do paciente para estar explicando o que é que vai ser feito e explicando o que vem a ser feito posteriormente. Entendeu? Tudo isso aí você tem que estar passando para evitar esse trauma psicológico de, às vezes, o idoso não conseguir andar, fazer alguma atividade. O idoso, às vezes, ele tem medo de fazer alguma atividade física, inclusive, entendeu? Você estava até colocando um exemplo de uma senhora que você tratou, que era super ativa, que teve um acidente. Isso acontece muito. Isso acontece principalmente, aí já apresenta um outro tipo de paciente. Qual é esse tipo de paciente? É aquele paciente que era bastante ativo, que fazia tudo que era de atividade física, recebeu um trauma, quebrou algum membro, chegou, foi tratado esse membro cirurgicamente e depois ele não consegue retornar para o tipo de atividade que ele gostava de fazer. Entendeu? Então isso é bastante o quê? Frustrante. O paciente, ele se frustra, então acaba que ele fica mais isolado, não é? Seria melhor você falando do que eu, mas ele fica mais isolado, ele evita de estar fazendo convivência, o paciente que era ativo, de frequentar, fazer as coisas, tudo isso, ele deixa de fazer. E aí chega o que é a famosa depressão, né? Chega a depressão para vocês e aí pronto. Aí tudo se desencadeia assim novamente, entendeu? Entendi. Ó, tem outra pergunta aqui para você. Ó, Gustavo Henrique perguntou aqui, Alexandre Bulhões, você utiliza protocolo que aprendeu durante a sua formação ortopédica para abordar a dor nesses pacientes? Qual? Então, a abordagem da dor, a gente tem a escala mundial da OMS que a gente tem que estar avaliando a sintomatologia e o grau de dor do paciente. Através disso aí, a gente começa a ter o tratamento à base de analgésicos. A gente tem os analgésicos fracos, a gente que associado com AINES, que é AINES? AINES são anti-inflamatórios. Associado a isso, a gente tem também os analgésicos fortes, que a gente usa à base de codeína, tramal, que são os opioides, entendeu? E existem outros tipos de analgésicos, que são os neuromoduladores, gabapentina, pregabalina, tudo isso. E além disso, a gente ainda tem
os coadjuvantes. Quais são os coadjuvantes? Os coadjuvantes são medicamentos que ajudam a aliviar a dor usando esses analgésicos mais conhecidos. E são medicamentos até conhecidos, seu, assim, sei que você não prescreve, mas, por exemplo, a gente usa bastante amitriptilina, a gente usa bastante fluoxetina, a gente usa bastante duloxetina. Tudo isso, através de efeitos de estudos, foi comprovado que eles têm efeitos na analgesia também. Então, a depender da escala de dor do paciente, geralmente a gente usa uma escala de 1 a 10, a gente vai variando em relação a isso aí e o que é que a gente consegue estar encaixando em relação ao tipo de tratamento, entendeu? A gente também tem terapia venosa, tem bloqueio articular, tem várias formas de a gente estar abrangendo. Isso aí depende de cada caso e depende da gravidade e da sintomatologia de dor do paciente. Porque o que é que tem que ser observado? A sua dor é diferente da minha dor, entendeu? Então, às vezes, a dor de cada paciente é diferente. Então, a gente não pode seguir. Para fratura de fêmur, eu uso isso. Não, eu não posso ser assim. Às vezes, eu tenho uma fratura de fêmur que o paciente ele sente muita dor. Se ele sente muita dor, às vezes eu tenho que abrir mão, ir para um opioide, não passar analgésico simples, como dipirona e paracetamol apenas, entendeu? O uso de anti-inflamatório, às vezes a gente tem que prescrever anti-inflamatório para o paciente também, que ajuda no alívio da dor, mas às vezes o paciente idoso a gente não pode estar passando também, entendeu? Então, assim, tudo isso é gradual e depende de cada paciente. Aí precisa de uma boa anamnese, uma boa conversa com o paciente e saber o grau da sua dor que está tendo. E você tem que saber avaliar também uma questão que é importante, a dor neuropática, a dor do paciente que está associado tanto à dor nervosa quanto à dor psicológica. Hoje em dia tem uma doença que está muito, muito conhecida, muita gente estudando, vários tipos de avaliações, que chama fibromialgia. A fibromialgia, que é uma dor miofacial neuropática também, que o paciente sente dor generalizada em todo o corpo. Imagine um paciente que tem uma fibromialgia e sofre um acidente, quebra a perna, quebra um ombro, quebra um braço e ainda tem fibromialgia. Ou seja, era um paciente que já era de difícil controle dolorosa porque ele já sentia dores miofaciais ao longo da vida dele. E, além disso, ele já foi submetido a um tratamento doloroso e ele tem um problema em que dói também. Então, adianta eu chegar e passar para esse paciente apenas opioide? Não adianta. Aí eu tenho que passar neuromodulador, tenho que aumentar a dose. Às vezes você tem que ter um acompanhamento junto com um reumatologista que cuida dessa parte mais de fibromialgia, entendeu? Então, tudo isso aí essas variações assim que a gente tem que estar fazendo. Excelente pergunta, viu, doutor Gustavo Henrique? Outro lá de Minas Gerais. Esse aí foi meu R-. Passou um pouco comigo, estudou, aprendeu muito comigo aí. Você é ótimo, essa sua energia é maravilhosa. E vocês estão conseguindo compreender que são vários contextos? Tá vendo a questão da pessoa ser diagnosticada, a questão do trauma, né? A depender da intensidade desse trauma, né? Qual o estágio desse trauma. Então, tudo isso vai causar um sofrimento. Mas não só um sofrimento físico, vai causar um sofrimento emocional. Vai a depender se eu ficar paralisada, né? Vou perder a minha vida, posso me sentir com essa questão de incapacidade, tá? Então, vou ter que resignificar a minha história, vou ter que aprender a conviver com a dor. Lidar com limitação. Vou ter que lidar com as minhas limitações. E, às vezes, é uma questão de uma frustração. Porque, às vezes, sei lá, a pessoa é um atleta, às vezes pode ser um idoso, e o idoso já está passando pelo processo da própria idade mesmo, né? De você ir perdendo essa autonomia, de você ter essa dependência, de você ter alguém ali por você, de você não mais ir respondendo. Quando eu falei dessa idosa, eu dei apenas um suporte, né? Porque ela era do trás, no consultório. Mas, assim, era nítido ver a tristeza dela, né? De não conseguir se locomover, de ficar sentada no sofá, só uma posição, a perna cheia de pino, tá? Então, é num processo da dor que eu preciso aceitar, eu preciso ter aceitação. Porque quando eu aceito, não é que assim, eu vou mudar a minha história. Não, a aceitação é para você aprender a começar a resignificar a sua história. De você procurar bons profissionais, porque o doutor Alexandre aqui, ele é um excelente profissional,
Não preciso que eu pontue isso. O trabalho dele por si só fala isso. Mas a questão também de você ter disciplina é super importante. Se o médico passou fisioterapia, passou uma medicação, você tem que tomar a medicação. Eu sempre abordo aqui nas lives a questão de que a questão do reparo, né? O estrago é maior. Porque às vezes você está com uma dor de cabeça constantemente e aí você não procura o médico. Mas aí você toma Dorflex todo dia. Só que o Dorflex não vai resolver a sua vida. Não vai, porque a sua dor de cabeça ela vai voltar amanhã e vai ser mais intensa. Outra questão que eu acho super importante também, como você pontuou aí, a gente não pode generalizar. Mas alguns médicos ainda não têm a questão da empatia, de quando vão informar aos pacientes a questão do trauma, a questão de que o paciente vai ter que amputar uma perna, a questão de que, sabe? Então, assim, é uma vida, é um paciente, não é um boneco, nenhum objeto. Isso Pensa é um... na pessoa, né? Porque, assim, é um problema de saúde pública, entendeu? É um problema de saúde pública. Infelizmente, hoje é uma realidade no nosso país que existe diferentes tipos de abordagem, tanto uma diferença principalmente em um paciente do SUS, onde convive com superlotação de hospital, superlotação de leito, poucos médicos, às vezes paciente, as pessoas ficam, os próprios profissionais de saúde não estão recebendo em dia, tudo isso para uma abordagem onde você vai para um convênio ou um hospital particular com um politrauma desse, toda abordagem infelizmente é diferente. E acaba que os pacientes também, eles são pacientes mais carentes. Então, o entendimento deles também é um pouco mais dificultado. Eles não têm acesso a conhecimento, eles não têm acesso a entendimento, entendeu? O que a gente, eu hoje aqui em Léus, eu trato desde o paciente de grandes condições até o paciente mais humilde que tem. A gente tenta o máximo possível, pelo menos eu tento, a gente tentar tratar igual. Só que, infelizmente, a explicação, às vezes, que eu passo para um paciente, às vezes, eu saio triste. Por quê? Porque eu sei que aquele paciente, por mais que eu tenha explicado, tentado escrever, desenhar, às vezes eu pego papel para explicar o que ele tem que ser feito, desenho, tudo isso. Eu sei que às vezes ele não entendeu. Entendeu? Não é culpa dele. É saúde pública, é falta de conhecimento em relação a isso. E aí, junto a isso, faz assim, um paciente ele precisa iniciar a fisioterapia ideal seria logo pós-operatória. O paciente não tem acesso a isso. Ele pega o papel lá do doutor Alexandre, da fisioterapia, o doutor Alexandre pediu para fazer. Doutor, onde é que eu vou? Vai no posto de saúde, vai no posto de saúde. O paciente consegue iniciar a fisioterapia dele depois de não sei quantos dias, entendeu? Ou semanas, ou até meses. E chegou lá, faz uma fisioterapia, que eu não culpo os fisioterapeutas, onde para eles o SUS paga muito pouco e eles têm que estar atendendo na quantidade de pessoas. E aí o que é que acontece? Muita gente, às vezes na fisioterapia que você não consegue dar conta de todos os pacientes, o paciente não tem uma boa reabilitação, não tem uma boa reabilitação, não tem uma boa resposta, não tem uma boa resposta, aí acaba a depressão, ansiedade, vontade de se matar, né? Triste porque eu e você somos uma gotinha no oceano, né? Trabalho multidisciplinar, uma questão que envolve realmente uma política pública e as pessoas elas precisam ser bem assistidas, elas precisam ser bem orientadas, né? Então, já passei por esse processo também. Complicado. Um pouco triste, dizer assim, queria ter feito mais, mas pela condição eu só posso fazer até aqui, eu não sou super-herói. Com certeza. Realidade muito, assim, triste, né? Que a gente ainda acredita, a gente tem que acreditar todo dia, que dias melhores virão e que a política pública vai ser melhor e que o SUS vai melhorar, porque é muito triste isso. Você pontuou da questão... Vem cá, me conta aí se você já teve algum paciente que você encaminhou para um psicólogo e um psiquiatra. E me pontua também, doutor Alexandre, a questão da disciplina dos seus pacientes. Se você já teve algum paciente que abortou assim, o tratamento. Que abortou o tratamento, sim. Salários, não é pouco. Aborta, é toda dificuldade para o paciente ele tá conseguindo conseguir essa abordagem multidisciplinar e a própria
tristeza, depressão, falta de vontade de estar fazendo as coisas, eles realmente abandonam. Eles realmente abandonam, deixam de ir para os médicos, deixam de ir para fazer o acompanhamento, entendeu? E assim, acontece, mas acontece comigo, eu não sou melhor que ninguém, mas acontece de muitos pacientes que eu recebo assim também, abandonam o profissional porque sente um pouco não sente aquela certeza de ter sido bem tratado. E aí vai para outro médico para estar pegando uma segunda opinião, porque ele está sentindo dor, tá incomodando, não está legal esse tratamento. Só que acaba que várias vezes eu pego pacientes de outros médicos que vêm para mim e que o tratamento, infelizmente, às vezes o médico ele deixa de passar, de explanar, de explicar a forma como está sendo feito. Mas o tratamento é correto, medicamentoso, eu falo assim, entendeu? Às vezes chega um paciente que o tratamento medicamentoso é a mesma coisa que eu vou passar. Só que o que falta o paciente, às vezes, você está explicando para ele, entendeu? E caminhar para psicólogo e para psiquiatra é demais. A gente passa muito por isso. No consultório, eu tenho muito paciente com fibromialgia que eu tenho que estar fazendo. Eu tenho que explicar o que é a doença. Eu tenho que explicar qual é o problema. Então, eu tenho que fazer com que o paciente ele vá para o psicólogo para estar fazendo esse acompanhamento. Porque se ele estiver ruim aqui, não melhora a dor. Entendeu? Não melhora. E aí, paciente traumatizado, com dificuldade de caminhar, de andar, amputado, tudo isso faz parte da obrigação do ortopedista de fazer esse acompanhamento. A gente caminha muito, muito mesmo. Não falo só eu não, mas com vários colegas ortopedistas, a gente faz muito caminhamento para isso. É necessário, entendeu? Nunca tive nenhum paciente que eu saiba, a não ser que paciente que eu não tive contato, que teve ideação suicida, mas assim, acontece, né? Não desconheço, mas acontece. Tá vendo, gente? O doutor Alexandre acabou de pontuar aí a questão dos pacientes que abortam o tratamento pela questão dos sintomas da depressão. E a falta de ânimo é uma delas. Vocês estão vendo aí como é real, como a pessoa se isola na depressão maior mesmo, no estágio 3, aí é que a pessoa acaba abortando mesmo, porque ela não quer ter contato com ninguém, porque a tristeza está muito profunda, porque essa pessoa já passou por vários eventos, vários problemas, alguns traumas. Antes de existir esse trauma aí físico relacionado à dor, ela passou por outros traumas na vida. Então ela não vai querer, e assim, a dificuldade, não tem ânimo de levantar, de se arrumar, porque eu tenho que ir para consulta, e não vai mesmo, não toma banho, não tem vontade. Então, assim, vejam como é real. Porque a gente está no século XXI ainda, e algumas pessoas ainda ficam questionando. Acha que quando a pessoa que foi diagnosticada com depressão fala assim, não tô com vontade, parece que o ânimo vai existir, né? Porque existe até uma pílulazinha para a pessoa tomar, uma pílula, e aí vai melhorar o ânimo, né? Às vezes a pessoa diz assim, não, você tem que reagir. Gente, mas como a pessoa vai reagir? Se ela foi diagnosticada com depressão, se é um sintoma, como é que ela vai reagir? Então veja aí como é que interfere. É uma doença, é um problema grave. Todo mundo já passou por isso. Depressão, ansiedade, todo mundo já teve. Interfere aí nas relações interpessoais, interfere como um todo. Porque o doutor Alexandre, com os pacientes, olha como interfere. Então, assim, toda vez que eu trago um relato de caso, toda vez que eu trago algum profissional, é para que fique, assim, de uma forma clara, para que vocês consigam compreender o processo de como é doloroso, de que realmente é verdadeiro, de que realmente acontece, né? Que não é um faz de conta, que não é um mimimi, né? E olha aí, quanta questão, quanto conhecimento ele trouxe aí, através do trauma, das dores físicas dos pacientes, do que ele acompanha. Olha como é real. Doutor Alexandre, você é diferenciado. Posso usar esse termo? Você é muito diferenciado. Queria, assim, te agradecer muito, muito, tá? Por todo o seu esclarecimento aqui, a forma de você estar aqui, porque depois de um dia de trabalho, a gente sabe que a correria não é fácil, mas você está aqui, né, me ajudando com o meu propósito. Eu fico muito grata por isso. Tenho certeza que não só eu fiquei feliz, como as pessoas aqui que estiveram, né, seus colegas, seus conhecidos, meus seguidores, e puderam, assim, aprender um pouco mais sobre o tema, né? Muito legal isso. Eu acho que se todas as pessoas fossem humanas, né, e tivessem empatia,
Eu falo tanto profissional quanto o pessoal. Eu acho que o mundo estaria melhor, tá? Quero te agradecer. Fala da sua especialização, me diz aí onde é que você atende. Ah, minha avó foi se consultar com você. Falei muito bem de você. Sua orelha não funcionou, não? Falei horrores de você. Ela foi com minha tia. Falei, meu Deus, não podia ter escolhido outro médico. Foi brincando com ela. Falei, as nuvens, não sei o quê. Aí depois da consulta eu perguntei como é que ela estava. E aí ela falou que... Não, perguntei como ela estava, não, desculpa. Perguntei se ela tinha gostado. Ela gostou muito, falou muito bem de você. Legal. Tá vendo que eu não menti, não sei o quê. E da outra vez que eu te procurei, lembra que eu te mandei um direct para marcar uma consulta? Uhum. Eu tava num nível de ansiedade muito, muito elevado. Uhum. E aí as minhas dores, eu tive dores na perna. Olha, vou te confessar aqui, eu já falei disso, mas eu vou falar na sua frente. Tive dores, passei um dia, 24 horas, sem levantar da cama. Mas era a minha ansiedade, porque eu tava com umas preocupações. E eu sempre falo aqui, né, que o fato de eu ser psicóloga, eu não tô na bolha. Eu tenho demandas, eu tenho minhas questões. E aí, depois que eu vim entender o processo, eu acho que acabei não marcando a consulta por causa disso, né? Porque era o treino. E aí eu não dei um retorno. Mas fala aí para as pessoas onde você está atendendo, seu o convite de Mirela pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo aí no Instagram. Vários aí noites aí fazendo esse acompanhamento, chamando vários convidados importantes e legais aí. Gostei muito de estar fazendo essa primeira vez que eu faço. A gente vai de repetir. Eu tô até local aqui, tá mesmo, tá inventado, tive que fazer na cozinha, porque se fosse pro quarto ia acordar o meu filho, se fosse em outro lugar no CIA, tô me mudando, aí tô pronto. Aí fiquei na cozinha. Foi o único lugar que sobrou para mim. Mas assim, agradeço muito o convite, parabéns também pelo que você vem fazendo, tá? Pela conscientização também. Eu vi que você tinha me falado logo no início do mês pra gente estar marcando, eu esqueci na correria, você me lembrou essa semana, eu falei, tem que ser semana mesmo, porque é Novembro Amarelo, mas a gente conseguiu de última hora, graças a Deus, deu tudo certo. E eu falei, nossa senhora, quarta eu não posso, quinta eu não posso, sexta é impossível. Aí eu falei assim, não, vai ter que ser amanhã. Dá amanhã? Dá, tá bom, acabou. Eu sou especialista em ombro e cotovelo. Trabalho aqui em Ilhéus e em Itabuna também. Aqui em Ilhéus eu tenho uma clínica que a gente lá na Bem-Estar, na Ortocenter Bem-Estar. E já fiz a formação em Minas Gerais, já estou aqui. Sou da terra, fiz formação em Minas, eu conheço muita gente aqui, já estou aqui já na área. Muita gente já me conhece, graças a Deus aí. Precisando, tuas ordens. Faço também trauma, opero trauma, atendo no Costa do Cacau, atendo no hospital de base, tendo aqui no consultório, tanto na Bem-Estar quanto na Costa também aqui em Ilhéus. E aí a gente vai indo. Legal. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Que Deus continue, assim, te capacitando aí com o seu propósito, né? Valeu. Eu acredito que a gente tem uma formação, mas eu acredito muito que Deus usa a nossa profissão para a gente abençoar as pessoas, para a gente poder ajudar as pessoas. Quantas vezes nós acabamos, né, sendo um norte aí para esses pacientes. Que Deus abençoe essa família. Seu filho tá uma coisa linda. Dá um beijinho nele, fala pra ele que eu mandei um beijinho nele. Manda sim, valeu. Beijo, tchau. Obrigado. Obrigada.